Rocha, tá ali como Nossa, identificação Thales Rocha, tá, pessoal? Mas é sou o eu, hein, esposo, gente? o maridão ali, mas é a Tati que tá ali, tá bom? Então, fica à vontade, Tati, pode, né, se Peguei o apresentar. note, o do meu marido emprestado. Fica à vontade para abordar seu tema, para trazer muito conteúdo para a gente, tá bom? E se quiser falar um pouquinho de você também, fica à vontade, beleza? A palavra é sua. Acho que de mim não precisa falar, não, né? Acho que todo mundo aqui me conhece. Boa noite a todos, a todas, né? Um abração para a unidade masculina, para a unidade feminina. E gostaria de dar boa noite também aos familiares, aos ex-acolhidos que estão aqui. Estou vendo rostinhos familiares ali. Fábio, quanto tempo que eu não vejo o Fábio? Que bom, tá? Ter vocês aqui. É um tema que a gente, né, faz parte do nosso cotidiano. A gente fala tanto a respeito da dependência, né? Às vezes, cada um se caracteriza como dependente químico e também, às vezes, não tem tanto conhecimento a respeito da própria doença. Mas o meu objetivo aqui hoje, eu sei que é um tema vasto, a gente teria muito tempo para poder falar a respeito da dependência química, mas o objetivo maior hoje, que é para os familiares, né? Principalmente, poder entender um pouco mais da dependência, reconhecer no seu familiar alguma característica que possa fazer com que você compreenda um pouco mais o olhar da doença nesse familiar. E aí depois, né, que bravamente o nosso colega de equipe, Adilson, vai falar melhor a respeito da codependência, que é tão importante para vocês entenderem, né, como ajudar melhor o familiar e como se ajudar também nesse processo de recuperação. É um processo longo, né? É um processo doído, mas que a partir do momento que o familiar consegue entender melhor o que está acontecendo com ele e com, né, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu irmão, com a sua irmã, né? E assim por diante, a caminhada fica bem mais fácil, né? Temos aqui, já vi que a Marisa está aqui também, né? Bacana demais a gente ter uma pessoa que vivenciou esse lado do familiar, né? E hoje ajuda tantas famílias. É muito importante ela aqui conosco, viu, Marisa? Boa noite para você. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito da importância, né? De se identificar esses traços da dependência, né? Pelo CID-10, a dependência, ela caracteriza num conjunto de um agrupamento, na verdade, né? De sinais e sintomas que aquele indivíduo apresenta, né, em relação ao uso da substância e mesmo tendo vários problemas, né, tanto problemas cognitivos quanto problemas físicos, a pessoa continua a fazer o uso dessa substância, independente dessas consequências negativas. Ou seja, é mais importante sempre usar a substância independente do que aconteça de ruim, tá? É um problema crônico, acho que todo mundo sabe, né? A dependência ainda não tem cura, né? Nós temos aí várias maneiras de paralisar a doença, mas nós não temos ainda uma cura, né? E o indivíduo, ele muda bastante, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a família principalmente percebe é essa mudança, né? Nos comportamentos, no que a pessoa faz na rotina desse indivíduo, tá? A ponto de que administrar aquela substância, usar aquela substância se torna mais importante do que qualquer outra coisa que ele faça, tá? Como consequência, ele passa a ser dominado por esse uso, né? O dia da pessoa passa, o dia, a hora, cada momento passa a ser dominado
por essa vontade de usar, tá? E aí, lá no cérebro, né, e aí depois Rúbia, tanto para a unidade masculina quanto para a unidade feminina, Rúbia faz uma excelente palestra a respeito do funcionamento da droga no cérebro, nem vou entrar nessa questão toda, mas para o cérebro da gente, né? Quando a substância entra no organismo, aquilo é o ápice de qualquer prazer que o indivíduo possa ter, né? E uma vez dominado por esse prazer, o cérebro sempre vai querer mais, né? E aí a dependência vai se instalando nessa tentativa de sempre chegar nesse ápice da substância, né? É uma liberação de dopamina tão grande que nada substitui, por enquanto, esse prazer que a pessoa sente na hora que a droga chega ao cérebro, tá? Então, eu vou falar aí um pouquinho, né, de algumas características dessa dependência, tá? Primeiro é o estreitamento do repertório, e aí tanto para beber quanto para usar drogas, né? Já não tem mais escolhas de companhia, já não tem mais horários para beber, né, para usar droga, é sempre a hora que o corpo pede, né, essa substância. Também não há lugar, depois de um tempo que a dependência é instalada, já não tem mais preocupação com essas questões, né? E sempre eu queria lembrar, né, que normalmente uma pessoa não se torna dependente de uma hora para outra, né? Isso cria-se, vão criando-se etapas para se instalar essa dependência, né? E aí a gente começa com o uso permissivo, às vezes, principalmente com o álcool, que é uma droga lícita, né? E isso é uma questão culturalmente aceita, e aí se começa a beber ou usar droga de forma recreativa, para experimentar, né? Às vezes para curtir. Eu acho que ninguém, né, que se torna dependente químico começa usando uma substância achando que vai se tornar um dependente químico. Sempre tem um motivo, né, um objetivo naqueles primeiros usos, ou de aliviar uma dor, ou de barrar uma timidez, né, melhorar o relacionamento social, ou às vezes esquecer um problema, enfim, são vários os motivos para iniciar esse uso, né, até que aos poucos, né, essa dependência vai sendo instalada. E aí, um outro fator muito importante em relação a isso é o desenvolvimento da que a gente chama de tolerância, né? As pessoas começam a fazer o uso da substância, logo em seguida ela precisa de aumentar as quantidades para se obter o mesmo prazer que ela teve usando lá das primeiras vezes, né? E aí o organismo vai aceitando essas maiores quantidades para se obter esse prazer, não se importando com as consequências nocivas que isso pode ocorrer mais tarde, né? E aí eu estou falando de consequências de comportamento, estou falando de consequências na parte emocional, estou falando das consequências fisiológicas, né? Dos malefícios que o corpo vai sentindo em relação a esse abuso e essa dependência, e aí quanto maior a quantidade, maior os efeitos nocivos também. E uma hora, né, tanto o corpo quanto a mente não suporta essa quantidade que é ingerida, tá? E uma outra característica também em relação à dependência é o planejamento do dia em função desse uso, né? Principalmente quem aí, né, tem a dependência química, deve pensar aí, lembrar de como que o dia, lá no exercício de prevenção de recaída, né, na descrição de um dia típico, é muito fácil da gente lembrar disso, de como que o dia todo era planejado em função do uso, de como conseguir a substância, ou que horas que eu vou fazer uso dessa substância, e todo o planejamento diário, planejamento
a organização do dia é em função de usar a substância, tá? A outra característica também é a sensação subjetiva da necessidade de beber, né? O sujeito consegue perceber que já está ficando incontrolável isso. Então, todo mundo, né, quando chega nesse processo de instalação da dependência, já começa a perceber essa necessidade e começa a ter consciência de que tudo que eu faço é em função de obter a minha substância de preferência, né? Seja o álcool ou seja outra droga, tá? E isso também começa a causar várias amarrados de emoções negativas, né? Porque eu já começo a ter consciência de que eu estou dependendo daquela substância, mas eu também não consigo mais ficar sem ela, né? Então já começa a ter um conflito aí de interesse, digamos assim, tá? E aí, como eu falei, desenvolve-se a tolerância. Eu vou precisando cada vez mais daquela substância para obter o mesmo prazer e a mesma sensação de antes, tá? O organismo, ele vai suportando isso, né, até um certo ponto. Chega num ponto que realmente, fisicamente, se instala, né, um colapso, tanto do corpo quanto da mente, que é quando a pessoa já chega para o familiar, chega para um profissional e fala, não aguento mais, né? Porque o corpo já vai entrando em colapso em relação ao uso da substância, tá? Esses sintomas que vão aparecendo à medida que a pessoa vai usando mais a substância, eles são sintomas desagradáveis, né? E aí, esse indivíduo também começa a perceber, os familiares começam a perceber, porque mesmo diante de tantos sintomas desagradáveis, a pessoa continua usando, né? Então, eu acho que é um dos primeiros alertas aí em relação à família e o próprio indivíduo perceber isso, né? Fazer um exame de consciência e pensar, nossa, mesmo com tantas coisas ruins acontecendo comigo, eu ainda quero usar, eu ainda preciso usar, né? E aí, uma outra característica da dependência também é o alívio desses sintomas a partir do momento que se faz o uso da substância, né? No álcool, a gente pode, às vezes, perceber a tremedeira, né? Quando a pessoa começa a entrar em abstinência, o suor, aquela inquietude, e a partir do momento que a pessoa vai lá e toma uma dose de bebida, aquela tremedeira já passa, né? A pessoa às vezes se acalma, a irritação passa, porque o seu corpo estava pedindo a substância. A partir do momento que ela entrou, né? Se aliviou esses sintomas da abstinência, tá? E aí a gente pensa, né, que é um sintoma, é um ciclo, né? Então, a pessoa começa a sentir a necessidade de usar, o corpo pede, aí usa a substância, a partir do momento que passou aquele efeito, a pessoa volta a ter aqueles mesmos sintomas desagradáveis, e aí se torna um ciclo de que eu uso, né, os sintomas aliviam, aí eu volto a ter vontade de novo, uso de novo, e assim por diante, tá bom? Então, eu não vou me estender muito aqui, como eu falei, a respeito da dependência. Eu acho que o Adilson hoje tem muito mais a contribuir, né? Qualquer dúvida também eu estou aqui à disposição, mas eu vou passar a palavra para ele, tá? Muito obrigada. Beleza, tranquilo, Tatiana. Obrigado. É muita informação também, é muito conteúdo relevante. Ainda tinha um tempo, né, do que a gente havia combinado, mas até isso. É bom que fica até um espaço para que abra uma possibilidade de perguntas ao final também, né? E aí a gente tem
essa oportunidade ao público que está junto conosco hoje. Gratidão. Tamo juntos, Tati. Valeu. Então, agora é hora de chamar esse guerreiro, companheiro de trabalho também, mais um, né? Equipe Bom Pastor hoje aí, dominando. Bacana. Adilson Martins, vamos lá, companheiro. Valeu, boa noite, obrigado, Luiz. Boa noite a todos, né? Eu vou ter que cumprimentar assim, porque eu estou pelo celular, então não deu para ver todo mundo não, mas eu consegui ver alguns rostozinhos aí, o Ângelo e a família, Lúcio, né? Então obrigado por estar presenciando aí e fazendo parte, né, dessa live no dia de hoje. Bom, como a Tatiana comentou bem sobre a dependência química, né, que é um assunto bastante vasto, né, a codependência não é diferente, cara. A codependência é um assunto muito complexo, e tão complexo, né, que eu escolhi ele como TCC da faculdade também, e para quê? Para tentar justamente isso, buscar mais informação, tentar ajudar um pouco mais, né? Porque, e aí, estudando isso, cara, eu fui vendo, né, que eu tenho experiência na pele, né, como dependente químico, como codependente, né, como viver como uma codependente, né, começando lá atrás, com meu pai, que era um alcoólatra, né, que morreu quando eu tinha os 8 anos de idade, né, hoje eu tenho um tiquinho mais, né, mas até hoje eu nem sei em qual cemitério que ele foi enterrado, justamente por essa mágoa, esse rancor, né, essa dor que ainda tem, né, dentro de mim, o auto-perdão que precisa ser trabalhado, mas foi uma pessoa que tudo de ruim que vocês imaginarem, né? E a gente sabe da capacidade que o dependente químico tem para conseguir o seu objetivo, né? Para conseguir, porque além da dependência química, além do alcoolismo, ele era jogador compulsivo também, né? Então tinha mais essa característica, onde que ele espancava minha mãe, espancava a gente, né? Eu e meus irmãos, para poder pegar dinheiro, para poder fazer uso, né? Para poder satisfazer o seu vício. E lembrando, né, em uma dessas ocasiões, quando o vizinho, né, que a gente ficou vários dias à base de mingau de fubá, né, onde que a maioria sabe que eu tenho uma certa giriza em relação a isso, mas nós chegamos a ficar 15 dias à base de mingau de fubá de manhã, de tarde e de noite, justamente pelos roubos frequentes e como ele machucava minha mãe. E uma vizinha, no certo domingo, deu, né, alimento para ela poder fazer um alimento diferente para nós. Cara, nesse alimento, né, a comida toda pronta, a minha mãe foi e falou que a gente tinha que esperar o nosso pai chegar para a gente poder almoçar. Ele chegou naquele estado, né, ela fez o prato dele primeiro, colocou na mesa, ele olhou para o prato, né, olhou para ela, pegou o prato, jogou lá no terreiro, pegou as panelas, jogou tudo fora, falou que ela tinha colocado veneno na comida dele, né, e queria envenenar ele e todos nós. Então isso é um caso que eu vi como que, hoje entendendo, né, como que a minha mãe, mesmo assim, mesmo sendo tratada do jeito que era tratada, né, sendo submissa do jeito que estava sendo, né, e ainda tinha esse cuidado com ele, né, tinha esse cuidado de fazer isso a ponto de a gente já vários dias, né, à base de mingau de fubá, poder ter que esperar ele para poder fazer a alimentação, e no final das contas ele jogou a comida toda fora, né? E aí hoje a gente vai entendendo que era a codependência, vai entendendo que naquela época a gente não tinha informação nenhuma a ponto de ajudá-lo, né, ou ajudar minha mãe. Então a gente percebe o tanto que a codependência ela é muito complexa e é um estrago realmente, né, devastador na família, né? E a gente está falando hoje, né, do termo dependência e codependência, mas quando a gente vai falar de codependência, não é somente a codependência química, né? São várias outras, e outra emocional, eu vivenciei também, né, quando eu trabalhava, né, em 2007 trabalhava na Bom Pastor, em 2010 eu tive que sair para um acontecimento com meu filho, né, recém-nascido, vários problemas de saúde, minha esposa teve que parar de trabalhar e ficar com cuidado intensivo com ele, mas esse cuidado intensivo
excessivo fez com que ela esquecesse tudo à volta dela. Que ela esquecesse o marido, que ela esquecesse outros filhos, que ela esquecesse o cuidado com ela mesma, que ela virava à noite, né, na frente da cama dele, olhando a aparelhagem, olhando tudo isso. Então ela esqueceu do próprio cuidado com ela mesma, né, e aí acaba tendo a codependência emocional em relação a isso, né. E aí todo mundo, quando a gente olha assim, você fala, não, mas é um cuidado. Mas a gente tem que ter cuidado com esse cuidado também. Né? Não pode ser um cuidado excessivo. A gente tem que lembrar que, poxa, para mim cuidar do outro, eu preciso estar bem. Não adianta eu pensar que eu tenho que cuidar do outro, cuidar do outro, cuidar do outro e esquecer do meu cuidado próprio. Isso não vai dar certo, você não vai suportar, você não vai aguentar. Né? A exaustão não te deixa aguentar, aturar isso. Né? Então, primeiramente, a gente tem que pensar no quê? Nesse nosso cuidado. E é o que a gente está falando, essa codependência. Por ele ser muito complexo, por ele ser muito vasto, a família tem que começar a entender que tem que buscar esse cuidado. Tem que buscar esse autoconhecimento para poder ver como que está o vínculo, né? Como que está esse seio familiar. Será que o problema está na dependência química? Será que o problema está na droga? Ou será que a desestrutura familiar não pode ter causado esse uso de droga? Não estou acusando, não estou falando nada, estou dizendo que é um termo, que é um tema para ser bem estudado, para que seja bem pensado, que a família precisa entender como que está realmente, como que a família está nesse sentido, porque senão fica muito fácil, né, a gente usar a dependência química, usar o álcool aqui como uma muleta para todos os problemas. E não é assim, os problemas continuam existindo. Nós passamos por isso, né, que estamos na recuperação aí há anos, a gente sabe que os problemas eles continuam do mesmo jeito. Né, o problema, o importante, o bom da recuperação foi que nós tivemos ferramentas para que a gente enxergasse esses problemas de forma diferenciada. Né, no codependente ele não pode ser ele tem que ser dessa forma também. Ele precisa entender que ele precisa desse cuidado, ele precisa entender da estrutura, né? Ele precisa entender que, poxa, a comunicação ela é essencial, ela é fundamental. Né? Então, às vezes a gente transfere a responsabilidade, a culpa para o outro, mas não dentro do contexto familiar, todo mundo tem que entender o seu papel. Todo mundo tem que entender, né, e ver a sua parcela de responsabilidade para aquela situação, seja ela qual for. Principalmente a dependência química, para ela estar estruturada. Pô, na reunião passada, foi justamente sobre o tema dependência e codependência, eu dei exemplo do companheiro lá, amigo meu de infância, né, que está usando igual doido, e que a mãe foi lá pedir ajuda, eu falei, mas ele não quer ajuda. Né, e aí ela mesmo contou que ela vai na boca com ele, né, para cuidar dele, para não correr risco, vai na boca com ele para ele pegar droga, leva ele para casa para ele usar a droga dentro de casa. Aí, essa folga passada, ele foi lá em casa, né? E aí eu até achei que ele fosse para pedir ajuda. Não, a mãe deu um carrinho para ele. Então, não que ele não mereça, mas, poxa, é o momento para isso? Para facilitar a busca do uso de droga? Para começar ele agora também, né, dirigir sobre efeito de substância? Então, às vezes, gente, as tomadas de atitudes que são feitas são de maneiras achando que está ajudando, achando que através de uma chantagem, né, eu te dou um carro, você você para de usar droga, ou isso ou aquilo, como se fosse resolver alguma coisa. E aí acaba que a gente está acelerando, piorando ainda mais a doença daquela pessoa e, consequentemente, a codependência do familiar também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esses são casos, né, que eu vejo no dia a dia, que aconteceu comigo e que está lá na minha cidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado e buscar mais informação sobre esse tema. Ele é muito complexo, eu vou estar passando um pouco aqui, vou estar falando um pouco para ele, mas aquilo que eu estou dizendo é muito superficial para tanta discussão que tem que ser feita, né? Para tanto estudo que tem que ser aprofundado. Né? Então, poxa, busquem ajuda, trabalhem um autoconhecimento. Né? Por que trabalhar o autoconhecimento? Porque através desse autoconhecimento é que você vai se conhecer, é que você vai ver suas falhas, suas fraquezas, suas necessidades, suas capacidades, e vai entender que você tem limite também, que calma, não é assim não.
né? Então, e tomar postura tem relações aos cuidados excessivos, né? Ou os cuidados excessivos ou as faltas de cuidados, né? Tem que ter um equilíbrio nisso aí, beleza? Então, para a gente iniciar, a gente falar um pouco disso, né? O que é codependência. Por quê? Porque existem vários termos. Existem vários conceitos em relação a isso. Então a gente vai abranger falar um pouco aqui superficialmente, mas busquem mais informação, muita informação para pouco tempo, né? Se deixar, realmente eu falo a noite toda, aí não tem problema, aí dá para a gente falar bastante mesmo sobre a codependência, mas não é o caso, né? Então vamos lá. Codependência pode ser definida como um transtorno emocional característico de familiares ou de pessoas que convivem com dependentes químicos, jogadores patológicos e de pessoas com transtorno de personalidade. É um fenômeno psicológico, intra e interpessoal que afeta o bem-estar emocional, físico e profissional de milhares de pessoas. O sofrimento decorrente das consequências do comportamento problemático do familiar, somado à resignação de que precisa ajudá-lo a qualquer custo, é denominado codependência. Abdicam dos próprios interesses ou da própria vida para se dedicarem ao familiar. Tem-se a impressão de que significa um ato de amor, porém, trata-se de uma atitude patológica, visto que não resulta na melhora da pessoa que apresenta o problema, além de levar o adoecimento próprio, né? Aquilo que eu falei com as experiências próprias, né? De que às vezes acha que está fazendo a coisa certa, acha que está realmente esse cuidado está ajudando a pessoa que está com aquele problema naquele momento. Né? E aquele problema, né, como falei também, ele precisa ser estudado, eu preciso olhar para mim, eu preciso estar bem para que eu possa, de uma maneira correta, de uma maneira certa, poder realmente estar ajudando. Porque às vezes eu não estou ajudando, eu estou afundando, eu estou atrapalhando. Então, às vezes, a gente tem que tomar medidas, sim, coerentes, conscientes, de que você está sendo certo, que você está fazendo o que é melhor para todos. Não é melhor para o dependente químico, é o melhor para a família, porque o dependente químico, ele sai de cena, né? Como tem os companheiros que passam, que estão no período de internação, e aí, os problemas lá fora pararam? Não, diminuíram, não pararam. E aí, o dependente químico termina o tratamento e ele volta para onde? Ele volta para dentro desse lar. E aí, como que está esse lar? Porque a família não buscou essa ajuda, esse tratamento também, para entender um pouco mais, tanto sobre a dependência química, como também sobre a codependência, e não conseguiu trabalhar. E aí, a primeira coisa que faz é receber o dependente químico com uma festa, como se ele estivesse fazendo o quê? Um favorzinho para todo mundo? Não, está fazendo mais do que a obrigação dele. Ele se enfiou nessa vida, então a obrigação dele agora é ser responsável para sair dela também. Então, tudo isso tem que ser compreendido, tudo isso tem que ser entendido. Para quê? Para que todo mundo entenda a sua responsabilidade. Né? Codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e é obcecado em controlar o comportamento dessa outra pessoa. A outra pessoa pode ser uma criança ou um adulto, um amante, um cônjuge, irmão, irmã, avô, pai ou mãe, um cliente ou melhor amigo ou amiga. Essa pessoa pode ser alcoólatra, viciada em drogas, física ou mentalmente doente, uma pessoa normal que ocasionalmente se sinta deprimida. Então tudo isso, a partir do momento que a gente toma para nós, né, aquela dor que a pessoa está tendo naquele momento, onde que a gente acha que a gente pode fazer, ou seja, tomar as dores deles e conduzir essa situação, a gente começa a estar criando, né, uma codependência na gente. Então tem que tomar um cuidado por isso. E outro cuidado maior tem nessa parte que agora, um denominador razoavelmente comum era ter-se um relacionamento pessoal, profissional com pessoas perturbadas. Então, quando você fazer esse autoconhecimento, vai entender que com a dependência ele tem parece que aquele que fala que aquele imã com a pessoa errada, eu não sei porque acontece que eu só me envolvo com alcoólatra, eu só me envolvo com pessoas problemáticas, mas é justamente isso. Por quê? Porque lá atrás já existe um histórico de codependência. E é por isso que eu estou dizendo desse estudo, dessa observação, dessa ajuda, porque ela pode ter vindo muito bem antes.
Né? E quando você trabalha isso, quando você tenta descobrir isso, você vai ver por que você, né, o codependente, ele se envolve com essas pessoas problemáticas, justamente por causa desse histórico. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Com pessoas perturbadas, né, carentes ou dependentes, mas parecia que um segundo e mais frequente denominador comum eram as regras silenciosas e não escritas que geralmente se desenvolve na família próxima e estabelece um ritmo dos relacionamentos. Essas regras proíbem, e é justamente onde que as coisas vão se agravando cada vez mais, porque é umas regras, né, quando envolve com a pessoa desse jeito, não gosta de ser cobrado, então proíbem a discussão de problemas, né, que essa falta de sentar e juntos, né, tentar entender o que está acontecendo e juntos tentar solucionar. Expressão aberta de sentimentos, uma coisa muito importante que atrapalha é justamente quando esses sentimentos são reprimidos. Eu canso de falar com eles que não existe isso de reprimir sentimento, a gente tem que, né, tentar entendê-los, compreendê-los para melhor trabalhá-los. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque naquela convivência, naquela família desestruturada, tanto o codependente como o próprio dependente ou a pessoa que está passando por aquele problema, ele não consegue ter essa expressão de sentimento aberta, ele não consegue se expor àquilo que está sentindo. Né? E a maioria das vezes vai recorrer aonde? Aonde que ele sabe. Né? Principalmente se tratando do tema que a gente está falando, que é dependência química, ele sabe que ele vai recorrer à droga. Para aliviar esse momento, né, que não é lógico que não é o certo, mas ele está domado pela dependência química, então não adianta, então acaba não conseguindo. Comunicação honesta e direta, né, que a gente fala da assertividade. Né? Poxa, se é isso que eu tenho que falar, é isso que eu vou falar. Eu não vou falar aquilo que o acolhido ou o dependente né, ou a pessoa ali da família quer ouvir, e sim aquilo que precisa ouvir. E a maioria das vezes não é isso. Ou é através da agressividade, né, da assertividade agressiva, ou da assertividade passiva. Né, falando o que quer ouvir ou impondo aquilo que precisa ser feito. Então, dois limites, né, ao extremo que também não ajuda. Né, e a comunicação ela precisa ser mais clara, honesta, direta, assertiva, né, porque você vai direto no ponto. Né. Proíbe também expectativas realistas, né, como o de ser um ser humano. Simples isso. Com erros, com falhas, né, com dificuldades, mas que faz parte, né, que realmente faz parte daquilo ali, faz parte daquela família desestruturada. Então, como parte daquela família, também tem que fazer parte da solução disso ali tudo, ou pelo menos tentarem. Né? Não é porque está com dependência química, não é porque está fazendo uso de droga, não é por isso que vai isentá-lo de quê? Dos restantes dos problemas que existem dentro daquele lá. Né? Então, vulnerável ou imperfeito. Confiar em outras pessoas e em si mesmo. Então, tem uma dificuldade muito grande disso, de confiar nos outros e de confiar em si próprio. Né? Perde esse contato, perde que seria, né, essa qualidade. Bom, através do crescimento ou da mudança. Por mais saudável e benéfico que esse movimento possa ser. É um movimento que deveria ser feito, que deveria ser, né, estruturado dentro de um lar. Né? Essa comunicação assertiva, né, essa expressão de sentimentos, essa troca de informações, deveria. Mas quando a família está desestruturada, ela não consegue fazer isso, ela não consegue ter esse movimento, por mais saudável que seria fazer isso. Bom, uma das características, são várias características também da codependência, né? Mas como já disse, é um assunto muito intenso. Eu escolhi algumas características, né, que eu vou trazer aqui para vocês aqui. Algumas características comumente apresentadas por codependentes são considerar-se e sentir-se responsável pelo adicto, inclusive pelos seus sentimentos, pensamentos, ações, escolhas, desejos, necessidades, bem-estar, falta de bem-estar e até pelo destino dele. Né? Então começa por isso aí uma das características. Sentir ansiedade, pena e culpa quando o adicto tem problema. Ter raiva quando sua ajuda não é suficiente. Culpar outras pessoas pela situação em que ele mesmo está. Sentir raiva, sentir-se vítima, achar que está sendo usado e que não sente sendo apreciado.
Codependentes creem que os outros são incapazes de cuidar de si próprios, né? Então, assim, isso são várias, como disse, são várias e várias características, né, de um dependente químico, né, de um codependente. Então, eu trouxe algumas aí só para a gente tentar desmembrar um pouco e poder clarear e ajudar. Espero que esteja, né, trazendo para vocês também curiosidade quanto ao assunto, né, para que vocês possam estar buscando mais informações, se aprofundando mais. Bom, fases da codependência. A negação, né? Essa, infelizmente, é sempre a primeira. A pessoa nega que o outro é um dependente químico ou possui um comportamento destrutivo, como se o problema fosse externo ou atribui a outra pessoa. Desespero. Questionamentos como: o que eu fiz de errado? Será que briguei demais na infância? Por que está acontecendo isso comigo? Eu deveria ter dado mais atenção. O codependente se mostra responsável pelo problema do outro, procurando uma resposta ou culpa própria que possa justificá-lo. A tendência nessa fase é a agressividade e muitas cobranças, né? Principalmente com essas cobranças internas. Controle. O codependente acredita que pode controlar o outro, né? Atitudes como controlar as ligações telefônicas, as saídas, verificar mochilas e gavetas e controlar os horários são comuns nessa fase. Por último, a exaustão emocional. É quando o codependente encara o outro como doente, reconhece a doença que afeta o outro e para de vê-lo como um irresponsável ou delinquente. Nessa fase, começa-se a buscar pelo tratamento. O tratamento deve ser sistêmico, ou seja, familiar, pois se a família falhar, o usuário também falhará. E algumas pesquisas, quando eu estou fazendo esses estudos e olhando, muitos ainda achavam que as coisas melhorariam quando o dependente químico retornasse ao lar. Mas peraí, ele vai retornar no lar sendo que é uma doença, como já foi dito aí, incurável, progressiva e de fins fatais? Então, se ela é curável e ela não é somente, ela é uma doença física, mental, espiritual, comportamental. Aí eles trabalham uma estrutura toda quando sai de cena, quando vai buscar uma ajuda, quando vai buscar um tratamento, ele passa por um processo de mudança de estilo de vida realmente. Ele passa por um processo de encarar a realidade, de assumir seus erros, de entender as suas emoções, começa a criar habilidades sociais, de civilidade, comunicação, assertividade, começa a trabalhar todo esse contexto, mas e aí? E a família? Como ele vai chegar e encontrar? Como que ele vai dar conta disso assim que chegar no seu lar? Porque a família precisa ser cuidada também. Como já falei no início, o problema não é somente o dependente químico. O problema pode estar, e aí, ou antes ou depois, numa família desestruturada. E desde quando essa família está desestruturada? São coisas que precisam ser investigadas, são coisas que precisam ser revistas, tem coisas que precisam ser olhadas com carinho realmente, porque a gente não está fazendo julgamento, a gente está fazendo um alerta, porque é uma doença que ela atinge todos esses, todo mundo ao seu redor. Ela atinge todos esses fatores biopsicossocial, tanto do dependente químico como do codependente também. Então a gente não está fazendo julgamentos de forma alguma. A gente está dando um alerta para que possam realmente buscar um tratamento. O dependente químico saiu de cena, está se tratando, beleza, mas não é isso. E agora eu preciso me tratar também, para quê? Para que minha família possa ser reestruturada, ou possa voltar a ser reestruturada, beleza? Acho que é isso que eu tinha como informação, Luiz? Obrigado a todos aí por ter ouvido, Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente está aí para esclarecer. Bacana, excelente. Boa, Adilson. Podia falar mais, Pode falar mais, se quiser. Não, é porque de repente tem alguma coisa, um assunto, alguma pergunta, alguma coisa, a gente possa tentar ajudar a esclarecer um pouco mais. Isso aí. Eu vou só fazer um complemento à fala da Adilson, aproveitando aí todos da equipe que estão presentes, para que vocês possam, principalmente os familiares, e os nossos acolhidos, entenderem um pouco
a dinâmica do tratamento e por que a gente cobra tanta participação da família, né? Por que a gente não consegue tratar sem que a família esteja presente nesse tratamento, como participante ativo, né? Uma pessoa também que está buscando, junto com aquele familiar, uma recuperação. E participar do programa não é só pensar no outro, não é só alimentar essa codependência, mas é pensar em si mesmo, né? Que a partir do momento que aquele familiar busca uma recuperação, aquela pessoa que está ali sofrendo, né, de ver o familiar, né, assim, devastado mesmo pela questão da droga e do álcool, é o momento que ela tem de se cuidar, né, dela falar dos seus sentimentos. A Dilce falou, né, da importância de não esconder, de não, né, tamponar esses sentimentos, que sejam eles bons ou ruins, né, eles estão presentes e eles precisam ser ditos. E é esse momento que a família busca um grupo de apoio, que a família busca um tratamento psicológico para falar de si, para cuidar de você também, né? Então, quando a gente cobra essa participação da família no programa, a gente está cobrando um autocuidado desse familiar, né? Dessa recuperação ser uma recuperação completa para todo mundo, para a família toda, né? Que seja no seu, né, que seja um amigo que está cuidando de você e que está nesse processo de codependência, que seja seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, né? Então, isso é muito importante. E aí, vale ressaltar que é por isso também que a gente puxa tantas vezes a orelha da família e coloca tantos limites dentro do processo, porque a família precisa aprender, né? Junto com esse acolhido, esse processo de autocuidado, tá? Era só isso, não vou falar mais não. Obrigado, Tatiana. Excelente, muito bom esse complemento, essa informação dada, né? Realmente, às vezes, a gente precisa de dar uma sacudida, né? Tanto nós, eu como um papel também compartilho da mesma história do Adilson, de vários outros companheiros também, né? De uma pessoa em recuperação, né? Um dependente químico, um adicto em recuperação, e também da minha família, né? O papel de alguns codependentes, né? E que todos nós precisamos, né, de passar por uma renovação e de que hoje vem se construindo uma família terapêutica, né? Uma forma e um entendimento de ambas as partes, né? Do lado familiar quanto do meu lado também, né? De propósito de recuperação, né, em relacionamento. Mas isso é muito relevante, isso é muito importante, de quando a pessoa que está em acolhimento, né, dentro da instituição, a família realmente falar o tamo junto, né, tamo junto de todas as formas, né, é isso aí. Maria Célia levantou a mão, ó, que pessoa, levantou a mãozinha lá, ó. Levanta aí, deixa eu ver. Levantei, deixa eu ver. Ó, levantou mesmo. Fala aí, chefa. Seja bem-vinda. Boa noite, família. Escutando aí o Adilson e Tatiana falando, né? É uma fala muito boa, muito esclarecedora e que faz a gente pensar muitas coisas na trajetória, né? Dessas pessoas que buscam ajuda. Como qualquer doença que não tem cura, né? E como qualquer doença de recidiva, né? Doenças que você pode estar um tempo sob controle, mas que ela pode vir a ter uma recaída. Eu vou dar exemplo aqui de algumas doenças, né? A diabetes, a AIDS, algumas doenças neurológicas, a hipertensão,
se a pessoa que está acometida e quem está em volta não tem uma compreensão, não entende a doença, não tem uma compreensão, é muito difícil o tratamento, né? E a gente costuma falar lá na fazenda e aqui mesmo na unidade feminina, tanto na masculina como na feminina, que essas pessoas que estão conosco, elas estão num processo de autoconhecimento de 24 horas praticamente, né? Tudo ali é terapêutico. As 24 horas, elas, né, tudo em função desse autoconhecimento. E a família que está lá fora, mesmo que ela esteja participando de grupo uma vez por semana, não acompanha o ritmo de aprendizado, de entendimento que as pessoas que estão dentro do programa, né? Dentro do dependente químico. Então, às vezes, ficam numa expectativa de sucesso do tratamento muito grande, porque, não, está lá, está tratando, o problema é dele, e se ele, quando voltar, né, que foi falado muito aí, se ele voltar e encontrar uma dinâmica igual a da 24 horas atrás, ele não consegue sozinho, né? Então, assim, são coisas que eu acho que a gente precisa pensar, que estar na CT, né, estar na comunidade, fazendo tratamento 6 meses, não garante sucesso no programa, né? Então, né, sucesso na estabilização da doença, mas que a gente precisa estar caminhando junto com eles, né? Então, nós, equipe, a gente faz o possível para caminhar com essas pessoas durante o período que eles estão lá e assim que eles saem também. Então, a família precisa estar alinhada conosco, alinhada com o programa, entender o processo de tratamento, entender o modelo de tratamento, para que ela possa também ser um suporte, né, para que essas pessoas possam fazer um processo de recuperação eficaz. Então, é mesmo para a gente pensar sobre isso, né? É isso. Muito bom, mais uma contribuição excelente para a gente aí. Esses 2 temas aí são importantíssimos para a gente. A Tânia chamou nossa atenção também, está lá na unidade feminina. Tânia é uma das nossas monitoras lá. Seja bem-vinda, Tânia, e todas as acolhidas aí, as meninas, vocês são muito importantes para a gente também. Isso aí, pode falar, fique à vontade. Boa noite, gente, boa noite a todos. Eu sou uma adicta em recuperação, venho numa caminhada de mais de 10 anos. E essa questão da codependência é tão maluca que foi necessário eu perder meu pai, meu irmão, para que o resto da minha família, um pouquinho que sobrou, caísse a ficha e começasse a pensar, opa, né? Foram várias recaídas que eu tive, até a minha sobrinha chegar num ponto e falar, não, tia, vamos parar com essa cascata. E começaram a perceber que essa cascata de sofrimento continuava na minha família justamente por causa de não compreender a doença e dessa codependência, e dessa condescendência. O Adilson falou lá do amigo que ganhou um carro. Minha mãe fingia que não via as coisas acontecendo dentro da minha casa. O meu ex-marido, eu era um pudim de pinga, eu deitava do lado dele durante 7 anos, cheirando a cachaça, e ele falava que não sentia o cheiro. Eu nem escovava dente, eu não me importava em esconder, porque eu sabia que ele não queria ver e ele não ia ver. E eu entrava e saía de tratamentos e tinha essa ilusão de achar de que porque eu fiz um tratamento de 6 meses, de 9 meses, que agora eu preciso de um tapete vermelho, que deu tudo certo, estou tudo bem. E não está.
porque o tratamento continua lá fora, isso aqui é só o princípio. E hoje eu tenho meus 2 filhos do meu lado, eu tenho minha sobrinha e minha irmã do meu lado. Até minha irmã, que é tão implicante comigo, que era tão implicante comigo, hoje ela segue pessoas na mídia social. Minha sobrinha, eu fico mandando coisas estou num grupo agora de abstemiologia, sempre que fala de alguma coisa dessa, passo para minha sobrinha, para os meus filhos. Fica mais fácil para mim, que sou dependente química e estou em recuperação. E fica mais fácil para minha família. Nós atingimos a perfeição? Não, mas nós estamos num caminho bacana de construção. De não fechar mais os olhos para a minha situação e nem para a situação deles. Porque eu fui codependente e sou codependente até hoje de amigos. Das meninas aqui, é difícil separar as histórias. Né? É uma luta diária, só por hoje eu não vou ser codependente. É também por aí. Né? Então, assim, para as famílias que estão assistindo, que estão aqui na live, lembrar que vale muito a pena, sim. Não é fácil gastar, é um tempinho do dia que gasta para entender um pouquinho melhor a situação do seu familiar. É uma doença muito triste, mas ela não precisa ser. A recuperação não precisa ser triste. Não precisa ser insegura, não precisa dar medo. Hoje a minha sobrinha chega para mim e fala: tia, você não vai mentir para mim. Porque se você estiver mentindo para mim, você está mentindo para si mesmo. Hoje eu tenho um alívio, uma tranquilidade de poder chegar e falar: não estou legal, estou doida, carnaval, eu quero sair, eu quero fazer alguma coisa. Ela vai lá, ela me puxa, ela me leva, a gente come alguma coisa, a gente toma um café, a gente conversa. Né? Eu não tenho vergonha mais de admitir que a minha doença não tem cura. E ela me entende, a minha irmã me entende. Às vezes me entende até, calma, Tânia, respira, não pira. Porque, né, a gente sente vontade, porque não é só porque eu estou em recuperação que eu virei matérias de Calcutá. Então, é assim, para a família, para os familiares que estão aí, gente, existe vida na recuperação. E ficar sóbrio é muito doido. E não é o fato da gente estar alegre, da gente estar feliz, da gente brincar, que quer dizer que a gente está recaindo, não. Sabe, muitas vezes, por exemplo, no meu caso, é a minha maneira de manter a minha sobriedade. Né? Então, vale a pena gastar um pouquinho do tempo do dia e seguir um Sérgio Cortella, um Karnal da Vida, um Augusto Cury, sabe? Participar das lives da Bom Pastor, Terra da Sobriedade, sei lá, tem um monte de coisa que mais tem por aí na mídia social. São fontes para a gente procurar informação. Eu continuo tendo dependentes químicos, usuários na ativa na minha família. Mas é aquilo que o Adilson falou, eu não posso ser codependente de levar eles na boca e nem de trazer eles para dentro de uma comunidade. O caminho tem que ser eles que tem que procurar. Então, é isso. Não é perda de tempo, vale a pena. Existe vida na recuperação, tanto para a família quanto para o dependente químico. Dá para ser feliz. Era isso. Valeu, obrigado pela participação, Tânia, meninas, unidade feminina. Muito bom ter vocês aqui também. Bom, pessoal, então é isso, né? Não temos mais mãozinhas levantadas. Tivemos aí participação de 24 pessoas na sala. É muito bom ter a presença de todos aqui, né, com esses temas. Ô, Tânia, levantou a mão novamente? Tá. Pode abrir o microfone, por favor. Tá aberto? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Pode falar, fica à vontade. Com relação ao que vocês estão falando, a família, hoje em dia eu me sinto uma pessoa muito grata a Deus, pelo fato da minha família estar compreendendo a minha doença, porque antes eles não davam ligação nenhuma para mim. Eu sofri muito nesse período, porque eu estava percorrendo esse caminho errado e percorrendo sozinha. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho minha mãe do meu lado, minhas filhas do meu lado, para me apoiar o tempo, né? Para puxar a orelha, né, Tati?
Pois é. E eu acho que todas as famílias deviam fazer o que a minha família está fazendo, sabe? Dar a mão, ajudar, né? Estar ali junto, dando força, que juntos, eu creio que somos mais. Né? E um abraço para vocês, boa noite. Muito obrigado pela participação. Tamo junto. É um prazer receber você aqui também, tá? Continua firme aí, hein? Não desanima não, hein? Isso aí. Agora temos, espera aí que levantou a mãozinha aqui, ó, unidade masculina. Agora empolgou o negócio aí. Agora empolgou o negócio. Bacana. Vamos atender então a unidade masculina e aí nós vamos para o encerramento, beleza? Por causa do nosso tempo, tá bom? Nós temos um cronograma na nossa live, beleza? Pode abrir o microfone, por favor. Unidade masculina. Ó, Juliano, ó o perfil desse cara, hein, gente? Ó, coisa linda, hein? Maravilhoso. Boa noite, família. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Fala, Gil. Beleza. Eu gostaria de aproveitar aí o espaço, né, que está sendo cedido aí para a gente aí hoje, para essa live, para agradecer a CTBP pelo apoio aí, a conexão que eu tive aí com a minha família, né? Essa reconexão com a minha esposa, que foi uma coisa difícil, não foi fácil, mas a CTBP teve todo o cuidado de conduzir essa reconciliação com muita destreza, e eu fico muito satisfeito, estou muito feliz do tratamento aqui, e é isso aí, obrigado a CTBP aí, obrigado a todos os profissionais aí, valeu, tamo junto. Muito obrigado, Gil, e toda a unidade masculina. Gratidão. Apareceu um companheiro aqui. Ô, Lúcio, cara, bem brevezinho, rapidão. Abre o microfone aí, por favor, porque, que nem eu falei, a gente já estava indo encerrar. Mas os meninos lá na unidade masculina estão doidos para ouvir sua voz, olha lá, a carinha deles lá, olha que coisa linda. Boa noite, família. Boa noite, Adilson. Boa noite, Maria Célia. Boa noite, Luiz. Todo mundo, boa noite, todo mundo. É muita gratidão, né? Muitas coisas boas aí que passa a fazer parte de nossas vidas mesmo. Eu tô com a minha mãe aqui, né? Ela já começou a entender também, né? A codependência, né? Desde cedo eu já estava esperando essa live para nós participar junto, né? É muita gratidão mesmo e muita alegria, né? De estar fazendo esse tratamento aí na Bom Pastor, né? E quando eu entrei, eu achei que ia ser impossível para mim, mas graças a Deus agora eu estou vendo que é possível sim, né? Que há vida ainda, né? Eu vou seguir em frente aí até o final e eu sei que o meu tratamento mesmo vai começar quando eu sair. Aqui, meu tratamento vai ser aqui, né? Na sociedade, né? Aí eu estou fazendo uma faculdade, uma preparação para me lidar aqui na sociedade. Eu agradeço muito vocês de ter me recebido novamente aí, né? Segunda vez. E estou muito grato a essa casa mesmo. Muito obrigado a todos, que todos tenham uma boa noite. E sexta-feira eu estou aí, se Deus quiser. Muito bem, Lúcio Roberto Felipe. Olha lá, ó. Salva de palmas para você, ó. Os meninos, todo mundo. Ei, gente. E seu amigão tá aí, ó. Seu companheiro Elvis Pinheiro tá na live. Tá? Ele tá aí também. Acompanhando aí. Isso aí. Eu acabei de chegar com ele agora, eu estava lá em outra cidade, eu fui ajudar a descarregar um caminhão de cimento. Tá com o ombro todo doído. Excelente. Não desanima, não. A vida é assim. Vamos lá. Nós temos que trabalhar, descansar trabalhando, tá? É assim. Deus abençoe vocês da noite. Amém. Continua firme aí, estamos te esperando. Bom, pessoal, nós já estamos preparando
para nós vamos agora iniciar o encerramento, fazer o encerramento, porém, mamãe correu aqui no quarto aqui e veio com uma proposta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir agora o encerramento para a Marisa Ferreira. Por quê? Nós vamos fazer o encerramento com ela lendo, vai ser o segundo princípio, mãe? Abre o microfone, por favor. Isso. Então, Mês tá. de fevereiro. Foto, Luiz, da foto. Já tirei. Ela vai fazer o encerramento, então, trazendo o segundo princípio de amor exigente, porque é uma ferramenta importantíssima. Eu iria divulgar o site do Amor Exigente, porém, né, como a gente tem o nosso cronograma de tempo, então nós vamos, tá, fazer esse encerramento hoje num formato um pouquinho diferente para que não estenda demais. Então, mamãe vai fazer ali a leitura do segundo princípio e não deixem, familiares, visitem amorexigente.org.br. Lá tem reuniões, lá tem princípios. Essa federação pode salvar sua vida e reconstruir toda a sua família e uma nova maneira de viver funcional, sadia, né, com um estilo de vida, né, bem terapêutico, né, tanto familiar quanto para o dependente químico. Então, o dependente químico, o Amor Exigente é uma federação que pode ajudar muito. Beleza? Tamo junto, então. Mãe, a palavra é sua, por favor. Bem, boa noite, pessoal. Eu acho muito importante esse segundo princípio, que é o princípio humanizador. Os pais também são gente. E aí, no enfoque eu e o outro, ele diz o seguinte: um familiar que é envolvido com a dependência do álcool e de outras drogas não é menos gente. É evidente que precisamos nos posicionar contrários ao uso, estabelecer os limites do aceitável, exigir comportamentos adequados. Mas devemos fazer isso de forma humanizada, ou seja, focar o comportamento que desaprovamos e não a pessoa que amamos. Como qualquer humano, um dependente possui seus defeitos, mas também possui qualidades. Não devemos desprezar as suas qualidades em função de outros comportamentos que julgamos inadequados, mas sim valorizá-las. Ao mesmo tempo, não devemos minimizar os comportamentos inadequados, utilizando como justificativa para isso suas qualidades. Cada fato é um fato e deve ser tratado sem confundi-los ou misturá-los. Só por hoje funciona, hein? Fique firme, vai dar certo. Bacana. Obrigada. Obrigado. Pessoal, gratidão, tamo junto. Estamos encerrando aí mais uma live. Obrigado a todos, tá? Boa noite, Boa noite. Pode abrir os microfones aí, todo mundo. Até amanhã para todo mundo. Boa noite a todos. Obrigado. Olha o Carlos Ovídio. Boa noite. Fala, Lúcia! Boa noite, Felipe. Boa noite. Tchau. Angélica. Agora eu vou dormir agora. Fala, Gil! Beleza? Boa noite. Tamo junto, filho. Um abração. Vamos dormir. Amanhã. Valeu, família. Gratidão. Opa, beleza, filho? Isso aí. Obrigado pela presença de todos vocês. Ângela, Angélica, um abraço. Valeu. Olá. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço. Valeu, família.